Pode sentar. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 18. Eu estou empolgado com essa mensagem, empolgado. Eu gosto de pregar em série, porque faz eu entrar em assuntos que eu tenho vontade de fugir. Meu Deus, eu não vou falar sobre isso. Aí eu leio o texto e fico orando. Não vou pregar sobre isso. Aí eu faço a mensagem, não vou pregar sobre isso. Aí eu oro mais e falo, não, vou desistir. E aí Deus dá um branco na minha mente. Não tem mais nenhum outro texto na Bíblia a não ser esse. E eu tenho que pregar essa mensagem. Levante bem alto sua Bíblia e diga comigo, essa é minha Bíblia. O que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei. Amém. Lucas 18, versículo 9 a 14, nós entramos nas parábolas de Lucas, que são palavras diferentes, controversas, estudamos várias aqui, e hoje a gente vai estudar mais uma. Lucas 18, versículo 9 a 14. Perceba logo no início, Lucas vai dizer para nós o motivo dessa parábola. Ele vai dizer, alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Eu não gosto muito dessa versão aqui, mas ela é um pouco mais clara. Mas eu vou ler depois para vocês a versão antiga. Aqui diz no íntimo. Eu gosto da versão antiga que fala que orava de si para si mesmo. Não é legal? Não é? Orava de si para si mesmo. Ou seja, aqui o íntimo dá a entender que ele estava orando baixinho, estava falando só com ele. Mas na versão antiga, a ideia é que ele estava orando alto, falando barulhento, para si mesmo. Sabe quando uma pessoa está falando, você é incrível, você é maravilhoso, você é demais, né? Era mais ou menos isso. E a Bíblia continua, mas depois a versão ajuda a gente depois disso. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo com este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, traz a Tua palavra ao nosso coração. Vem, Senhor, trazer cura. Queremos ser curados nesse momento, Senhor. Que haja um tempo de graça, de poder e de bênção. Nesse ambiente, haja um momento de ter feridas saradas, ter momento de restauração dos nossos pensamentos, em nome de Jesus. Amém. Jesus é claro o motivo da parábola. Ele está dizendo, as pessoas que ele estava observando e olhando ao redor, eram pessoas que confiavam em si mesmas, acreditavam na seu próprio desempenho espiritual, moral. E por isso elas agiam com desprezo, elas diziam, você não é do meu tipo de gente, você não chegou no meu nível espiritual, você não está no meu relacionamento de pessoas. E ele está dizendo isso. E está explicando para nós que essas pessoas que ele estava olhando ao redor, que ele estava percebendo, estavam incomodando Jesus, estavam incomodando o jeito que elas faziam, o jeito que elas oravam. E a gente sabe que existem pessoas que se acham tão boas e tão maravilhosas que não conseguem reconhecer seus erros. Você já deve ter encontrado alguém na sua vida que confia demais em si mesmo, fala de si mesmo o tempo todo,
e às vezes usa dessa autoimagem para machucar, para ferir as pessoas, para diminuir as pessoas. Existe uma certa maneira de viver nos nossos dias, onde nós sentimos que precisamos, às vezes, ser superior, agir com uma superioridade, e olharmos para os outros, eu percebo isso de cima para baixo. Às vezes você está num relacionamento onde é de cima para baixo. Você está num trabalho onde você é olhado de cima para baixo. Você pode estar em igrejas, onde as igrejas têm essa cultura de dizer, olha, você não é tão santo como eu, você não é tão preparado como eu, você não pode ministrar, você não pode falar porque você não está tão bem ungido. Existe um certo orgulho espiritual. E eu acredito muito que, mais do que nunca, nossa geração é uma geração que tem se atrapalhado com isso, nas redes sociais, as celebridades, a maneira como as pessoas falam com você nas redes sociais, eu sou o cara e você não é nada, se você quiser chegar onde eu cheguei, você tem que comprar minha fórmula, e aí você vai ser maravilhoso como eu, lindo, com carros lindos e tal, e essas coisas todas. Eu tenho visto isso tem me incomodado. E aí o que me chamou a atenção no texto é que eu tenho percebido um certo traço narcisista na nossa geração. Nossa geração é uma geração narcisista. E eu não vou pregar para os narcisistas. Não vou fazer isso. Porque eu não sou psicólogo. Porque eu não acredito que eles vão ouvir nada que eu vou falar. Eu vou pregar para quem sofre com os narcisistas. Eu acho que isso é importante. A gente se tratar, a gente entender quando a gente está envolvido num relacionamento narcisista. O que é essa pessoa narcisista? A pessoa narcisista é aquela que tem um senso exagerado de alta importância. Ela se acha muito importante e uma necessidade constante de admiração, de atenção, de dizer como ela é incrível, como ela resolve, como ela faz. E a gente às vezes não percebe que eles tendem a ter uma visão tão inflamada de si mesmo e se acharem tão importantes que eles acreditam mesmo que eles são superior a todo mundo. Estou chocando você? Mas não existe pessoas assim. Quantas vezes eu vejo gente sofrendo em relacionamentos, eu não sei nem o que dizer para essa pessoa, quando ela está num casamento onde o outro é maravilhoso, lindo, incrível, perfeito, é tremendo. Eu estou percebendo pela movimentação que eu estou começando a pegar você já. Eu aprendi algumas coisas desses anos todos de pregação. Muita movimentação é que o texto começou a machucar, né? Olha o que acontece. Não é difícil. O que você vai falar para essa pessoa se ela está num relacionamento profissional, por exemplo, e o seu chefe fica ridicularizando, fica humilhando e dizendo para ela que ela é incompetente, que ela não sabe fazer nada. E ele acredita mesmo que ele é superior. Esse é o problema. Ele acredita mesmo que ele é superior. Como é que a gente vai lidar, por exemplo, com uma família onde um pai está sempre olhando para os seus filhos, ou uma mãe, e nessa forma de falar com seus filhos, sempre está dizendo como eles são incompetentes, e como eles eram, quando ele era criança, ele fazia tudo certo, ele era perfeito, ele era maravilhoso. Imaginou os traumas que isso está gerando naquela família? Tem muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas, que se relacionaram com pessoas assim, com esse tipo de sentimento narcisista, onde essas pessoas têm algumas características. Eu vou mostrar para vocês isso no texto agora. Preparados? Vamos ler só o versículo 11 de novo, e agora eu vou ler na versão antiga, para a gente trabalhar isso. O fariseu posto de pé. Primeira característica de um narcisista é que ele quer estar no centro das atenções. Amém? Estão comigo? Ele se põe de pé, ele quer que as pessoas vejam que ele chegou, que ele é importante, que ele é maravilhoso e tudo mais. Segunda característica, orava de si para si mesmo. Dá para entender isso ou não? Ele não está muito preocupado com o que os outros estão pensando, ele está falando dele, o importante é ele. Ele conta uma história e você conta outra, a mesma história, as mesmas situações, ele vai dizer, eu não preciso ouvir a sua história, a minha história é mais legal, a minha história é mais importante, a minha história, eu falo de mim para mim mesmo.
É aquele, vamos usar um pouquinho da nossa fábula, é aquele cara que fica olhando para o espelho e falando assim, espelho, espelho meu, quem é mais lindo com eu? Né? Até que um dia ele descobre que ele não é tão lindo assim, que tem alguém que é mais lindo. Né? E o cara acorda de manhã, ele fica olhando, ele sai no elevador e se olha, fala, nossa, você é incrível, cara, maravilhoso. Aí de repente entra um cara mais forte que ele no elevador, ele... Porque você vai ver que essa é a terceira, uma das características dele. Aí ele continua orando, ele diz, Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens. Terceira característica, ou quarta, já me perdi aqui nas características. Ele tem que rebaixar a pessoa que está perto dele. Ele tem que dizer, graças a Deus que eu não sou que nem você, eu nunca fiz essa atrapalhada, eu nunca fiz essas coisas. Ele tem que rebaixar você, ele precisa rebaixar você. Eu não sou como os roubadores, injustos e adúlteros. E ele vai olhar para alguém que está do lado dele, que é o publicano, que nessa parábola de Jesus, e vai dizer, e eu não sou também como esse cara aqui. E aí entra numa quarta, já me perdi, você anotou aí as características? Eu me perdi aqui. É a quarta. Então, a quarta característica é que ele tem que desprezar as pessoas que estão próximas a ele, ou que podem parecer superior a ele. Muitas pessoas estão num relacionamento assim. Nós vivemos numa sociedade narcisista, pessoal. Pronto, falei. Vamos embora para casa. O que a gente faz com tudo isso? Bom, a primeira coisa que eu penso é que a gente não pode deixar isso entrar no nosso coração. Quem pode dizer amém por isso? E a segunda é que a gente tem que se proteger para não viver debaixo dessa doença que essas pessoas vão causar, porque você ser desprezado o tempo todo, você não ser importante o tempo todo. Eu esqueci de falar de uma quinta característica, é que geralmente eles cancelam, né? Então quando ele fala, eu não sou igual esse cara aqui, ele está cancelando a pessoa. E o narcisista, toda vez que você fala, não, acho que você não está indo bem, ele te cancela. Eu me lembro uma vez no começo do meu ministério, bem no começo, início do meu ministério, eu vi um casal que tinha um relacionamento assim, o marido era abusivo, controlador, manipulador, humilhava a esposa, e ela tinha um nenezinho, e ela vinha para a igreja, e ele, no meio dos grupos assim, ele falava palavras muito duras, e para a gente ele era incrível, ele era um marido perfeito, e a mulher tinha uma cara de sofrimento, sabe aquele cara de dor, cara de angústia, e um dia ela me procurou e falou, pastor, eu não aguento mais. Eu não consigo mais, porque ele me despreza, ele me humilha, eu sou sempre incompetente, eu sou sempre a última pessoa, eu não presto, eu não faço nada direito. E aí quando eu confronto e falo para ele que está errado, ele fala, vou mudar, mas depois ele não muda, faz promessas que não podem depois cumprir. Eu não sabia o que fazer. Então eu disse para ela, a única coisa que eu posso fazer é chamar para conversar. Era um casal da igreja. Mas eu disse uma coisa para ela que eu tinha certeza. Eu disse para ela, se o dia que eu chamar para conversar e eu repreender ele, ele nunca mais vai voltar aqui. E ele nunca mais voltou. Nunca mais eu vi aquele casal. Eu terminei de falar que não era assim que ele devia lidar com a esposa. Por isso eu disse que eu não ia pregar. Entendeu? Eu vou pregar para você, que precisa se cuidar, precisa se tratar, precisa entender que você tem valor, precisa entender que Deus te usa, precisa entender que você é um instrumento de Deus. Quem pode dizer amém por isso? Porque quem se acha desse jeito, ele não vai nem ouvir o que eu tenho para dizer. Mas você, às vezes, está passando uma angústia e está dizendo que você não tem como prosperar, você não tem como crescer, você não tem como avançar, e viveu a vida inteira embaixo de um relacionamento de que você não chega no nível, você não chega Quando eu falo relacionamento, eu estou pensando mais em família, em casa, os nossos pais. Às vezes nós vivemos pais, temos mães que às vezes são narcisistas, e os seus filhos não podem fazer nada que fuja, e você carrega esse trauma dentro da tua vida, mas Deus quer te curar hoje, meu irmão. Por isso que Jesus, olhando ao redor, ele percebeu que haviam pessoas que desprezavam os outros e contou essa palavra. Como Jesus é sábio, como Jesus é maravilhoso. Ele está mostrando para nós que esse não é o caminho que a gente deve seguir. Não é essa a filosofia de vida para nós. Vou falar, que eu vou adiantar um pouquinho, que no final eu ia terminar assim, mas eu vou fazer no meio agora, porque eu não estou seguindo ordem nenhuma mesmo, então Deus me guarde aqui, me leve para a glória. Né? Deixa eu falar. Irmão, essa não é a nossa religião. Vou repetir para você.
Não é a nossa religião. Não, você não entendeu. Deu para entender o que eu estou falando? A nossa religião é Cristo Jesus. A nossa religião não é ser o melhor, não é ser o mais perfeito, não é ser aquele que vai se levantar e vai dizer como é bom. A nossa religião é exaltar Jesus, ao Senhor. Ele é o Rei da glória. É Ele que merece toda a honra e toda a glória. E se você enxerga o que eu falei, escute, se você enxerga o que eu preguei até agora, dá um glória a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque você está saudável. Porque você está bem. Você ainda consegue ver, meu irmão, você consegue ver suas falhas, você consegue ver seus erros e consegue ver que Deus te usa apesar de tudo isso, que você não precisa ser perfeito para Deus te usar, que você não precisa se justificar pela sua própria força, porque você tem um Deus que morreu na cruz por você, para que você fosse justificado pelo sangue, é pelo sangue. Agora, eu entendo que nós podemos criar uma cultura dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, e inclusive dentro da nossa igreja. Quando eu falo igreja, não falo só da Aquiles, mas das igrejas, uma cultura narcisista. Uma cultura que não dá permissão das pessoas serem transformadas. Uma cultura que você não aceita aquele irmão porque ele não é do teu tipo de gente. Uma cultura que não abre o coração para ouvir uma palavra diferente porque você já sabe tudo. Você já conhece tudo. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Tem muita coisa que a gente precisa aprender. Tem muita coisa que Deus quer ministrar na nossa vida. Você crê no que eu estou pregando, meu irmão? Tem muita coisa que Deus quer transformar na minha vida, na sua vida. E nós damos liberdade para Deus transformar. Nós damos espaço para que o Senhor possa transformar, meu irmão. Eu não preciso dizer, olha Deus como eu sou bom, porque eu entrego o meu dízimo. Eu posso dizer, Senhor, obrigado, porque eu ainda não sendo bom, eu ainda não sendo merecedor, a tua graça me basta, a tua graça me envolve. Agora você precisa entender o que eu vou dizer. Existe benesses em ser narcisista. Peraí, pastor. Existe. Muitas pessoas bem-sucedidas têm que ter um traço, às vezes, narcisista, porque elas são bem-sucedidas. Eu não foi o que falo, quem fala são os psicólogos, né? Porque eles exercem autoridade, eles são manipuladores, eles controlam mais. Então você vai ver pessoas que vão falar, Salmo 77, Salmo de Asaf, ele diz assim, como são felizes os arrogantes, como são felizes aqueles que se fazem superiores. Eles dizem, eu não tenho seus problemas como meros mortais. Asaf já sabia isso lá no Salmo, lá na vida de Davi, ele já estava dizendo, eles chegam nas festas, eles falam, eu sou o cara, e todo mundo faz a volta. Eu estou traduzindo agora a versão Klaus Piragini, ampliada e traduzida e multiplicada, e ele vai dizer, o pessoal vai nas festas, e eles olham para ele, e falam, esse cara é incrível, esse cara é maravilhoso, todo mundo cerca, e fica ouvindo as arrogâncias deles, está lá, Asaf já falou, mas nós fomos chamados para ser diferente. Nós fomos chamados para viver pelo Espírito. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Então eu vou trabalhar agora com você. Está preparado? Quem está pronto aqui? Quem quer receber cura hoje? Se Deus tem cura para a tua vida, levanta a tua mão e diga, Deus tem cura para a minha vida. Uma das coisas que eu preciso combater e tratar em você é que nós estamos nesse mundo narcisista, onde as redes sociais amplificaram isso. Está todo mundo incrivelmente feliz nas redes sociais, já reparou? Você nunca viu uma foto assim, eu estou triste, meu irmão, olha a minha casa, como ela está destruída. Não, você só vê coisas lindas e maravilhosas, o que tem amplificado esse sentimento. Mas eu percebo que um dos motivos da gente ficar tão preso a essa cultura narcisista é a nossa baixa estima. Como assim, pastor Klaus? Se eles estão falando tanto das coisas boas dele, por que tem a ver com baixa estima? É porque quando eu não sei quem eu sou, quando eu não me identifico, quando eu não tenho uma identidade clara, eu preciso ficar provando para os outros que eu sou maravilhoso. Não, você não entendeu o que eu falei. Escute o que eu estou dizendo, vai fazer sentido para você. Se eu sei quem eu sou, se eu sei que eu sou salvo pela graça, se eu sei que eu fui comprado pelo sangue, se eu sei que Deus cuida da minha vida, eu não preciso ficar provando para você e nem ficar tentando ver se você me aceita ou se você vê como eu sou incrível. A questão da nossa estima ser tão baixa
ela gera em nós esse sentimento da necessidade de ter pessoas que fiquem o tempo todo afirmando para nós como você é incrível. Não, você é bem. Sabe aquela coisa de ficar uma pessoa sempre dizendo para você, nossa, você fez isso, maravilha. Aí você fala, obrigado. E aquilo vicia. A Bíblia diz que é mais perigoso o elogio do que a crítica, porque a gente fica viciado com essa né? E quando a gente não se sente bem com a gente mesmo, a gente fica tentando necessariamente que pessoas venham falar conosco palavras o tempo todo de autoafirmação. Você não precisa disso, você só precisa saber quem você é. Quero ouvir você dizer glória a Deus, meu irmão. Você precisa saber quem é a sua identidade. Eu não estou preocupado, eu me guardo agora. Eu cheguei naquela parte do sermão que eu começo a falar, eu perco o controle às vezes. Eu não estou preocupado com o que você pensa de mim, se eu sou bom para você ou não sou bom. Eu estou preocupado com o que Deus quer fazer na minha vida, meu irmão. Eu não tenho tempo para perder se você acha que eu sou cheio do Espírito ou não sou. Eu tenho que estar debaixo da presença e da graça de Deus, meu irmão. Eu não tenho que discutir com você se você conquistou mais que eu ou menos que eu. Deus te deu aquilo que você precisava receber. E Deus está me dando aquilo que eu preciso receber, meu irmão. Eu não quero saber das suas últimas 10 viagens. Aliás, eu quero saber, porque eu vou ficar feliz que Deus te abençoou, amém? Eu vou ficar contente com isso, mas eu não vou ficar preocupado se você viajou mais que eu ou menos que eu. Eu vou dizer obrigado, Deus, porque o Senhor é abençoador. Deus, o Deus que eu sirvo, a minha identidade diz que o Deus que eu sirvo é galardoador, é abençoador, meu irmão. Então eu descobri isso na minha vida, que quando a gente fica tentando provar muito, falar muito, questionar muito, a gente precisa tratar a nossa estima. A gente está se sentindo de alguma forma desvalorizado. Tem algum problema de identidade nessa área. E quando eu falo identidade, é porque alguma coisa, se você não está aceitando, você não está achando que você é bom o suficiente, você está sofrendo com síndrome de impostor, você está achando que as pessoas vão reconhecer a sua fraqueza, o que você não é bom. Meu irmão, Deus vai te libertar hoje. Quer sair daqui curado? Você não precisa ser bom em tudo, você só precisa ser filho. Seja filho. Entenda essa palavra, você é filho dele, ele te ama. Você não ama seu filho porque eu tenho filhas e eu sei que uma é diferente da outra. Quem tem filhos entende isso. Uma tem talento para uma coisa, outra tem talento para outra. Tem talentos que são diferentes e tem fraquezas que são diferentes, mas eu amo as minhas filhas. Deus sabe as suas fraquezas, Deus sabe os seus problemas, Deus sabe as suas limitações, mas ele te ama, e essa é a sua identidade, a identidade de filho. Pessoas vão olhar para você, para a sua origem. As pessoas vão dizer de onde você veio. Deus está olhando para você e falando, eu sei para onde você vai viver comigo para sempre. As pessoas vão ficar preocupadas com a sua condição, a condição financeira, a condição de educação, a condição social. Deus está dizendo, eu conheço a tua posição, e a tua posição não é a tua condição, a tua posição é posição de filho. Eu sei que você andou por aí, eu sei que você estava aí vivendo no meio dos porcos e querendo comer as bolotas, mas essa condição não tirou de você a tua posição, a tua herança. Você é filho. Você é filho. Então vivemos um problema hoje de identidade, porque na geração que a gente vive, posso ir mais fundo nisso? A gente é uma geração do ter e não do ser. E Deus não quer trabalhar com você apenas no ter, Ele quer trabalhar no ser. Quem consegue entender? As pessoas olham para nós por aquilo que eu tenho. Elas querem saber qual é o carro, qual é o valor, qual é o dinheiro, qual é a camisa que eu uso, porque é aquilo que eu tenho. E Deus está dizendo, meu querido, isso tudo vai passar. Eu vou trabalhar com você naquilo que você é, a sua herança. Eu não estou dizendo que ter não é bom, que Deus derrame muitas bênçãos para nós, amém, querido? Recebe as bênçãos do Senhor aí. Mas eu quero dizer que não é o que eu tenho, é quem eu sou. Não é o tamanho da minha igreja, mas é a comunhão que eu tenho com o Pai. Não é a quantidade de gente que está aqui hoje, mas é a presença do Espírito Santo nesse lugar. É quem eu sou, quem você é. Você é filho. Mas quando a gente não se enxerga assim, pessoas diminuem você. E aí você vai entender o que eu quero pregar hoje. Agora eu vou começar a pregar. Agora vai ser o texto.
Preste atenção. Você está com medo de sentir. Por que a gente fica tentando se proteger e se autoafirmar e controlar e manipular? Porque você não quer sentir. Você não quer sentir que você é fraco. Você não quer sentir que você não aguenta algumas coisas. Estou pregando para alguém ou não? Você não quer se sentir humilhado. Você não quer sentir aquela sensação de alguém contando uma bênção muito grande para você e você se sentindo a pior pessoa da humanidade? Já sentiu isso alguma vez? O cara dizendo para você, olha, Deus está fazendo isso na minha vida, e você falando, E aí você vai para casa, não sei se eu estou pregando para alguém agora, mas você vai para casa, fecha a porta do teu quarto e diz, Deus, o que tem errado comigo? Porque você está sentindo. Você está sentindo as suas limitações, está sentindo a sua fraqueza. E você não quer sentir. Então, para você não sentir, você coloca uma força, uma armadura para dizer, não, mas eu fiz isso, eu faço aquilo, eu sou assim, porque você não quer sentir. Aí você está dizendo, pastor, mas você está viajando no texto. Não, percebe comigo, o publicano está sentindo. Ele está dizendo, Senhor, eu sou miserável. Ei, você entendeu o que eu preguei? Ele está sentindo. Mas por que você não quer sentir essa miséria, essa pobreza de espírito, estou falando? Você começa então a se justificar, e você começa a se defender, e você vai na frente do Pai todo sujo, e ao invés de receber as vestes novas, você não quer sentir o teu engano, o teu fracasso, a tua rejeição do Pai. Eu estou falando do filho pródigo agora. Amém? Lembra da parábola do filho pródigo? Todo mundo conhece a parábola do filho pródigo. O filho está voltando, e ele quando volta, ele pode voltar e dizer, Senhor, sabe, pai, eu fiz isso, mas foi sem querer. Não, ele tem que sentir. Porque o único jeito de você sentir é quando você cai em si. E sentir fere a gente. Sentir machuca. Eu não quero sentir que eu não sou tão competente como algumas pessoas que eu conheço. Eu não quero sentir que eu não sou tão dedicado, ou que eu preciso mudar em algumas áreas da minha vida. Eu não quero sentir essa angústia, essa dor. Quantos conseguem entender o que eu estou pregando aqui de sentir? Eu não quero sentir isso. Eu quero chegar e dizer assim, estou tudo bem comigo, está tudo legal, eu estou jóia. Essas coisas não acontecem aí, não é culpa minha. Eu não quero sentir a culpa, eu não quero sentir a vergonha, eu não quero sentir o arrependimento. E nós vivemos uma fase, um tempo, onde que a gente acha que se sentir tudo isso é dor, é sofrimento. E a gente foge do sofrimento, a gente não quer viver o sofrimento. Mas eu queria dizer para você que você precisa permitir sentir. Porque o caminho da cura não é você manter-se autoafirmando e dizendo o tempo todo que a culpa é do outro, que foi o outro que falhou, que você não tem culpa de ter acontecido. O caminho da cura é quando você começa a sentir as coisas que você precisa mudar. Cara, por que eu falei isso? E dói a gente perceber que a gente falou isso porque a gente queria humilhar uma pessoa às vezes. Estou pregando para alguém aqui ou não? Dói a gente perceber que a gente está fazendo coisas que a gente precisa mudar. Que eu estou tratando meu marido como um idiota, não porque ele seja um idiota, mas é porque eu tenho medo que ele me faça sofrer em alguma área da minha vida que eu não quero sentir. Então eu acho que quanto mais eu puser peso nele, mais eu carregar palavras duras contra ele, menos eu vou sentir as dificuldades do meu relacionamento, as minúcias, as coisas complicadas de um relacionamento. Então eu prefiro agredir do que reconhecer que eu preciso mudar e que algumas coisas eu não vou poder mudar ele. Eu sei que vocês estão agora em outro planeta. Volta vem, fica comigo. E a gente acha que é pecado sentir. Que é pecado dizer para Deus, olha Senhor, eu estou sentindo que dentro de mim precisa ter mudanças. Que eu não sou tão competente assim.
que tem coisas que eu não consigo fazer. Nós homens temos uma dificuldade imensa de chorar, porque a gente não quer sentir. A gente não quer sentir a dor, a gente não quer sentir o peso, não quer sentir a angústia. Então a gente fica contando e falando conversas que distraem. A gente fala do futebol, a gente fala dos problemas, a gente fala da política, mas a gente não fala da gente mesmo, porque a gente não quer sentir. E o jeito de Deus tratar a gente é quando você se permite sentir. Você permite dizer, Senhor, sabe, como Paulo disse, o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, estou falando de Paulo, irmão, estou falando de mim. Esse eu faço. Miserável, ele está sentindo toda a miséria do pecado e da alma pecadora. Você está entendendo que às vezes a gente vive esse narcisismo porque a gente quer se proteger dessa imagem de inferioridade e a gente não quer sentir essa miséria que só Jesus pode transformar a tua vida, só a graça de Deus pode transformar a tua vida. Então esse publicano, ele vai na contramão do fariseu, que não quer demonstrar nenhum dos seus problemas, não quer mostrar os seus pecados, não quer entender a sua inferioridade, e ele vai na contramão disso, e ele vai olhar e vai dizer, Senhor, eu sou miserável, eu sou um pecador, e ele está sentindo o peso do pecado. Mas eu deixo para você uma palavra que eu queria dizer, que eu aprendi com ele, com esse texto essa semana. Nós precisamos, querido, entender que quando a gente entra nesse ministério, nessa unção de permitir Deus revelar a nós, a nossa fraqueza, as nossas tristezas, e a gente consegue enxergar, nós vamos passar por um processo, que é um processo de libertação, é um processo de cura, é um processo de transformação. Você vai aprender a se derramar, você vai aprender a se quebrantar, mas você vai receber paz, você vai receber saúde na tua vida, porque você se quebrantou, você se derramou, você reconheceu, você sentiu o peso, a luta, o problema, a ansiedade, a angústia, a tua falta de fé, a sua incredulidade, e se derramou na presença dEle. Você precisa se derramar na presença dEle, você precisa chegar para Ele e dizer, Senhor, eu tenho necessidade, eu tenho angústias dentro de mim, e eu vou me derramar diante da tua presença, eu vou deixar o teu Espírito fluir, eu vou me quebrantar, porque é só assim que você sai em paz. Você não sai em paz quando você chega para Deus, Deus, eu não quero sentir, eu não quero ser quebrantado, eu não quero ser mexido. Às vezes eu falo umas palavras que eu não sei se eu invento, dá para entender o mexido aqui, né? Mexido, eu não quero ser mexido. Você já saiu mexido de um encontro? Que você sai quebrantado, você sai pensativo. Cara, mas é isso que vai transformar a tua vida, porque você se deixou sentir. Você deixou sentir, aí eu vou entrar fundo agora. Você deixou sentir a inveja que você tem, por isso que você fica tentando passar por cima das pessoas. Mas enquanto você não sentir isso, você não vai conseguir se quebrantar. Você diz, eu tenho controle, eu exerço muito controle. Eu entendo, você precisa sentir isso. Por que você precisa ter controle? Para que você possa se quebrantar. Eu não sei você, mas eu quero receber paz. Tudo bem se você não for assim tão bom. Tudo bem se você não supra as expectativas sempre. Tudo bem se você não se sente, às vezes, qualificado. Desde que você se quebrante, meu irmão. Desde que você, eu oro a Deus para que essas 3 palavras façam parte da nossa vida essa semana. Se derramar, se quebrantar e receber a paz. Porque a palavra de Deus diz que esse homem, Jesus falou, esse homem saiu justificado, porque ele recebeu a paz. Então você vai ter uma vida onde você vai encontrar essas pessoas se protegendo para não sentir a sua inferioridade, seus traumas, seus medos. Mas por outro lado, Deus está te chamando para ter uma vida saudável, ser diferente,
ser atípico do que a sociedade está dizendo. É difícil, é complicado, mas a gente cantou agora, quem já pisou no Santo dos Santos? O que é isso? É se derramar. O que é o Santo dos Santos? Não é um lugar que você é transladado, é uma experiência onde você se derrama, e você chora. A Bíblia diz, Jesus falou isso, felizes os que choram, porque serão consolados. Choram o quê, meu irmão? Ficar chorando do passado? Choram a sua pequenez, as suas limitações, as suas angústias, porque Deus tem justificação para você. E quando você sai desse ambiente onde você chorou, e você encontra pessoas dizendo para você, eu sou melhor que você, então você diz para elas, pode ser melhor o quanto você quiser, porque não importa o quão melhor você seja, porque eu nunca vou deixar de ser filho. Não, você não ouviu o que eu falei. Não importa o quanto bom você seja, eu nunca vou deixar de ser filho. E a coisa mais importante que eu tenho na minha vida, e a coisa mais importante que você tem na sua vida, não é o seu dinheiro, não é a sua saúde, é ser filho. Porque quando você é filho, Deus supre as suas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Quando você é filho, Deus prolonga a tua vida. Deus faz aquilo que a ciência não pode fazer por você, porque você é filho. Eu quero ser filho. Eu não tenho problema nenhum com as bênçãos materiais. Entenda o que eu estou dizendo. Mas eu aprendi na minha vida que elas não podem substituir a bênção de ser um filho. E eu quero estar como criança desmamada, acabou de mamar, está satisfeita, está cheia, está descansada no colo do meu Pai. Esse é o meu Deus, esse é o meu Senhor, diz a palavra, diz o salmista. Então, querido, o caminho da nossa transformação, para a gente não viver, não criar essa cultura dentro da nossa casa, onde um é superior que o outro, não matar os nossos filhos com essa visão, é quando a gente se permite sentir, reconhecer, se derramar, reconhecer os nossos erros. E às vezes a gente não percebe que a gente está criando essa cultura narcisista na nossa vida. Às vezes a gente não percebe. E aí eu vou fazer uma pergunta para terminar essa mensagem. A pergunta é, qual é a tua religião? A religião do fariseu era ele mesmo. Eu sou incrível, eu sou maravilhoso, eu sou o cara. Ele dava dízimo, mas para ele mesmo ser reconhecido. A religião dele, entende a palavra religião? É aquilo que você se devota, aquilo que você se entrega, aquilo que você se dedica. Tem pessoas que a religião é o futebol. Tem pessoas que se tornam uma religião um problema da sua vida. Nós conseguimos criar ídolos e religiões de qualquer coisa. A minha religião e a sua religião é Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. Então, termina assim. Seja especial. Seja diferente em seus sentimentos, em suas emoções. Se permita chorar, se permita reconhecer, se permita dar risada, quando você percebe que você não é tão bom assim. Se permita, sabe, rir e dizer, Senhor, obrigado, porque eu não preciso ser assim. Se permita curtir as bênçãos de Deus, mas também se permita viver o presente que Deus está te dando hoje. E às vezes o presente que você está hoje não é o presente que você queria estar, mas viva isso com a graça de Deus, viva isso com a bênção do Senhor na tua vida, seja diferente, sabe, aquela pessoa diferente, é aquela pessoa que não precisa provar nada para ninguém, é aquela pessoa que se entende, que se enxerga, que está centrada, não é uma pessoa diferente, é uma pessoa que quando olha para isso,
ela consegue se relacionar com as bênçãos dos outros e se alegrar com elas, e dizer amém, que bom que foi para você isso, e dizer como é bom saber que você foi abençoado numa área e Deus tem outros planos para a minha vida. Se permita ser diferente nesse aspecto, ser raro. A palavra que eu quero usar é essa, porque hoje em dia esse tipo de gente é raro. É raro uma pessoa que se aceita como filho, independente da sua condição. É raro uma pessoa que está curtindo a sua vida sem se comparar com ninguém. Não é raro? É raro uma pessoa que você pode contar para ela as bênçãos e ela ficar feliz. É raro, meu irmão. É raro, são pessoas raras. E Deus nos chamou para sermos diferentes. É raro uma pessoa, por exemplo, estar dentro de casa e a outra fazer uma coisa errada, e essa pessoa dentro de um relacionamento diz, eu entendo o que aconteceu, porque geralmente num relacionamento eu estou cansado e ela é preguiçosa, eu estou com problemas e ela não está entendendo os meus problemas, entende? A gente é duro na crítica e brando na autocrítica, mas pessoas raras não são assim. Pessoas raras, elas se olham e falam assim, olha, eu sei que você está cansado e você tem direito de estar cansado, eu sei que você nunca, olha, eu vou falar uma coisa aqui, depois você vai para terça-feira lá com o pastor Carlos, que ele vai resolver o problema que eu vou causar aqui, tá? Eu vou causar um problema agora, mas o pastor Carlos e a pastora Beth vão resolver na terça. Eu sei que você nunca vai ser o cara que eu queria que você fosse, porque você não é o meu ideal, você é uma pessoa real. Você não ouviu o que eu falei? Vou falar de novo e vou me arrepender a noite toda, não vou nem dormir essa noite. Você não é o meu ideal, você é uma pessoa real, entendeu? No meu ideal, a Lupe é a Mulher Maravilha, ela pula, ela sai me defendendo, ela entra no hospital, ela dá bronca nos médicos, e ela faz muito disso, faz mesmo, de verdade, entende? Mas ela é uma pessoa real. Está entendendo o que eu estou pregando ou não? Ela tem os seus cansaços, e você está querendo que a pessoa que você viva seja o seu ideal e não o real. Deixa Deus cuidar, seja raro. Diga aí, eu sou raro, eu não existo. Você vai entender o que eu quero dizer, eu não existo. Minha mãe falava isso para mim, você não existe. Eu falei, como eu não existo? Eu estou aqui. Porque a gente tem que ser raro. O que é uma pessoa rara? É uma pessoa que se alegra com a bênção dos outros. O que é uma pessoa rara? É uma pessoa que chega nos outros e fala assim, que legal que você está vivendo isso, cara, conta para mim como é que você está conseguindo. A gente fica feliz. Seja raro, meu irmão. Raro, quando você vê, às vezes é difícil, tem coisas que não aconteceram na minha vida, que eu oro por anos para acontecer, e acontece tão facilmente na vida de uma outra pessoa. Já viveu isso? Já passou por isso? Você ora por uma coisa, o camarada vive aquilo, e você fala, por que ele vive aquilo e eu oro por tanto tempo e não vivo? Eu não sei, mas eu sei que eu tenho um pai, e eu confio que esse pai sabe o que é melhor para mim, e por isso eu posso me alegrar, por isso eu posso ser feliz, por isso eu não preciso provar nada para ninguém. Deus te chamou para ser raro, meu irmão, para ser alguém que está fora do paradigma, está fora das situações. Então chega em casa, agradeça a Deus pela sua casa, agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus pelas bênçãos que Ele te deu, agradeça a Deus pela salvação. Sinta, se dê o direito de sentir, Senhor, está pesado, está difícil, eu não estou conseguindo levar esse negócio para frente, eu não estou conseguindo fazer essas coisas que eu queria fazer, mas entenda que quando você sentir, Deus vai derramar a graça. Agora deixa eu dizer uma palavra só, ninguém aguenta muito tempo viver com narcisista. Pronto, falei. O seu narcisismo vai destruir tudo que Deus está criando, porque ninguém aguenta ser humilhado o tempo todo, ninguém aguenta ficar sendo manipulado o tempo todo. Nós vivemos uma sociedade doente, querido, e nós precisamos nos cuidar. Aceita aquilo que Deus tem feito na tua vida, elogie mais, agradeça mais, reconheça mais, incentive mais, seja raro. As pessoas que nós estamos procurando nessa sociedade hoje, eu não procuro os melhores, eu até dou risada quando eu vejo aqueles memes na internet. Eu vou ensinar você a chegar na minha fórmula mágica e você vai ter o carro que eu quero. Eu não quero ter o carro que você tem, eu não quero ter o dinheiro que você tem, eu quero ser de Deus.
porque essa é a minha identidade. Eu quero ter o que Deus quer que eu tenha para a minha vida. Ele vai fazer sim você prosperar, mas você precisa ser raro. Você recebe essa palavra na tua vida, meu irmão? Recebe essa palavra? Quantos recebem essa palavra na sua vida? Se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar, quero orar com você. Tem gente rara aqui na igreja. Tem gente que se alegra, tem gente que fica feliz com as bênçãos, tem gente que sente e se permite sentir, e não é pecado você sentir. Jesus sentiu no Getsemane, ele falou: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele sentiu tanto que ele suou sangue, meu irmão, ele suou sangue de tanta angústia, de tanto peso. E você está tentando evitar essa angústia, esse peso, porque você não quer reconhecer o que você sofreu, você não quer passar por aquilo que você vivenciou. Mas se for necessário, passe pela última vez hoje e vai viver as promessas de Deus na tua vida. Passe pela última vez, se sinta pela última vez e diga: obrigado, porque eu não preciso sofrer mais, eu não preciso ficar preso em nada disso. Eu posso viver o que Deus tem para a minha vida, porque eu sei a minha identidade. A minha identidade é filho, é filho. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão? Feche os seus olhos. Se você crê que nessa noite Deus tem uma cura para você, Deus precisa curar. Talvez você tenha tido um relacionamento tão pesado que as pessoas te desprezaram, te humilharam. Veio de uma igreja narcisista, veio de um pastor narcisista, dizendo para você que você não tinha capacidade, que você não era preparado, que você não podia crescer. Veio de um relacionamento onde você foi sempre humilhado. Veio de uma pressão nessa sociedade, onde você viveu nessa sociedade, dizendo para você desde criança que você nunca ia atender o ideal, a meta, o alvo dessa sociedade. E Deus está falando com você: não é nada disso, você é minha filha, você é meu filho, eu amo você e eu quero tratar. Você não precisa ficar se protegendo, não precisa proteger esse complexo de inferioridade, não precisa defender esse sentimento de inadequação. Você pode sentir tudo isso pela última vez e viver aquilo que Deus tem para você. Você não é perfeito e você não precisa ser perfeito, você precisa ser separado, você precisa ser consagrado. Você não precisa, querido, saber todas as coisas, você precisa depender dEle. E Deus está falando com você, e você crê que Deus tem cura para a tua vida hoje? Levanta a tua mão, eu quero orar por você, meu irmão. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero dizer: Deus, hoje tem libertação acontecendo, hoje tem gente se derramando, hoje tem gente fluindo, hoje tem gente batendo no peito aqui, dizendo: eu sei que eu sou miserável, mas eu sei que o sangue dele naquela cruz me salvou. Eu sei que eu não sou tão competente, eu sei que eu não sou tão bom, mas hoje eu vou começar a crescer, hoje eu vou começar a viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu não preciso provar nada para você, eu não preciso provar nada para as pessoas que me conhecem. Você pode dizer isso essa noite, porque você sabe quem você é. Você é filho. Você que está com a sua mão levantada, diga assim: Senhor, eu quero a minha cura. Eu sou curado, por isso eu me permito me sentir. Eu sei que às vezes eu sou muito fraco, eu sei que às vezes eu não sou tão bom, mas graças a Deus, porque eu não preciso, porque eu sei que eu tenho um Pai que trabalha por mim enquanto eu durmo, que eu tenho um Pai que sustenta a minha vida. Eu me permito sentir hoje a minha miséria, para declarar que eu recebo paz na minha vida. Dá um glória a Deus aqui, exalta o Senhor, meu irmão. Dá um brado nesse lugar, meu irmão. Aleluia. Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.